Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Meu nome é Michel Oliskov, sou de Mato Grosso do Sul. Encontro-me aqui na presença dos meus amigos Miller Augusto, Xisto Queiroz Júnior e Ramon Turbai Moliterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, tudo bem, Michel? Bom dia, Michel. Bom dia, Miller. Bom dia, Ramon. Fala, galera, o bandita de todo o Bom Brasil. dia, Xisto. Bom dia, Miller. Bom dia, Michel. Bom dia, Ramon, bom Bem, dia, meus irmãos, Xisto. no programa que estão nos ouvindo, nós vamos abordar o tema o africanismo na Umbanda. Esse tema foi tentado gravar 2 vezes em 2016. Para vocês terem uma ideia, as 2 vezes nós tivemos problema. Esperamos que desta vez tenha problema em gravar o programa Africanismo na Umbanda, que é um tema extremamente delicado, porque o africanismo ele compõe a Umbanda, nossa religião como nós conhecemos hoje, porém a Umbanda ela não agrega de forma integral as didáticas e os ensinamentos dos cultos de nação africana. Então ocorre dentro da Umbanda muita discussão sobre isso. Na Umbanda esotérica eles falam que o africanismo, essa questão dos ensinamentos africanistas já eram ensinamentos milenares que foram deturpados ao longo do ano e blá 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 blá. Em outros tipos de Umbanda você sempre tem as pessoas querendo, né, os sacerdotes de Umbanda querendo separar a Umbanda de culto de nação, porém com uma série de elementos dos cultos de nação que fazem parte da Umbanda que eles praticam. E nós temos o ritual de Umbanda Omolocô, o ritual Omolocô, que é o ritual de Umbanda mais próximo dos cultos de nações africanas. Então eu vou passar a palavra para o Miller, para ele começar a falar, e assim nós vamos debatendo o programa de hoje. Tudo bem, Michel? Vamos lá. Bom, eu acho que antes de iniciar o contexto do que seria o africanismo na Umbanda, é legal que a gente entenda até como é constituída essa divisão aí de vertentes, né, do africanismo no Brasil, porque às vezes a pessoa confunde até questões de terminologia e acaba trazendo uma interpretação um pouco distorcida, né? Assim, quando se pensa em africanismo, já se imagina o candomblé dentro da Umbanda, né? Porque sempre que se pensa em religião africana, é normal que a pessoa traga a visão do candomblé, né, na ideia do contexto do que está sendo falado. Mas o próprio candomblé é um pouco controverso assim, na sua concepção geral, né? Porque o candomblé na África ele é um culto coletivo, mas ele é dividido em nações, né? Então, se você tem as principais, algumas delas, né, tem a nação do Queto, que fala Nagô, tem a nação Jeje, a nação Angola, né? E cada uma delas tem particularidades que, obviamente, alguma coisa foi aderido aí dentro da Umbanda no decorrer do caminhar aí, né? Mas assim, o que seriam essas nações, né? Como que funciona esse processo todo, né? Então assim, nós temos uma delas, a nação Queto, que em relação a culto a orixás, ela fica muito próximo do que a gente tem na Umbanda. Então, ela cultua Exu, ela cultua Ogum, né? Os nomes que nós conhecemos, né? Oxum, Yansan, né? Que é a nação Nagô. Só que nós temos a nação Jeje, que ela tem alguma diferença, né? Mas ela e a nação Queto em si são muito próximas em relação ao culto a orixás na África. Só que no Brasil, por exemplo, as casas de candomblé de Jeje e Queto, normalmente existe uma espécie de uma pequena rivalidade. Não seria uma rivalidade ruim, né? Rivalidade que eu digo assim, algumas adotam alguns orixás, outros, e elas normalmente não se misturam. E existe a terceira, que são as mais populares, né? Que é a nação de Angola, que é do Congo, que ela sim, no seu culto, ela traz uma proximidade maior, mas ela não é a nação que mais se difundiu na Umbanda, apesar das proximidades, né? Mas assim, a questão do difundir é uma coisa também bem delicada, né? Porque a pessoa fala, mas então quer dizer que o candomblé misturou com a Umbanda? Não é isso, né? Que é assim, olhando as nações, né? Se você tem a nação Angola, ela é uma nação que ela aderiu mais à cultura indígena aqui no Brasil. Quando ela veio, ela se adentrou mais em regiões onde o culto ameríndio estava mais difundido.
Já a nação Nagô, ela tenta ser mais africana. Ela não abraçou muito a ideia do sincretismo e coisa do tipo. Isso aí falando de candomblé, não é umbanda, né? Frente a essa visão, surgiu a macumba carioca. Que a macumba carioca seria um culto livre, assim, né, de orixás, de mediúnico, né, no Rio, que ele acabou se difundindo. O que aconteceu? Como esse culto ele veio a ser muito parecido em relação à sua execução, né, ao decorrer da cerimônia em si, né, ele no Rio de Janeiro, com o surgimento da Umbanda e como o Zélio de Moraes adotou o culto aos orixás, isso acabou gerando uma confusão muito próxima, né? Até isso foi um problema para as federações na época, porque a Macumba Carioca queria ser Umbanda justamente pelo benefício de poder abrir uma casa, de ter um ponto comercial, de não ser uma coisa informal. Então a formalização da Umbanda aproximou muito, né, a Macumba Carioca da Umbanda. Né, que a Macumba Carioca não é Umbanda, é uma outra religião, né, é um outro culto. Não é um culto ruim, não, é um outro culto. Então, são diferentes. Agora, no dia a dia, né, da Umbanda, né, a gente sabe que a Umbanda hoje ela adotou, acho que a quase todas as casas, pelo menos eu até hoje não vi uma casa que não tivesse uma trunqueira. E isso é uma herança aí do culto de nação. Né? O uso do próprio atabaque é uma herança de nação. Né? E aí o pessoal fala, mas a Umbanda ela adotou quase tudo da Ninja Nagôs. Eu concordo. Só que, por exemplo, se você tem uma casa que toca um atabaque, que toca um cabula, que toca um barra-vento, que toca um musanza, são ritmos de Angola, entende? Né? Mas o linguajar mais popular é o Nagô iorubano. Então, assim, você percebe que não tem mais de um, mais de outro. É um pouquinho de cada um, né? Então, a Umbanda acabou recebendo isso aí, né? Até por questões de que muitos sacerdotes muitos babalorixás de candomblé, depois, em outro momento, vieram abrir suas casas de Umbanda e, obviamente, eles trazem com eles o seu conhecimento de candomblé, né? Eles vão trazer alguma coisa. Do mesmo jeito que nós sabemos que existem sacerdotes católicos que, em outro momento, vieram a se adentrar dentro da Umbanda e montaram casas umbandistas, e eles trazem muita coisa do catolicismo para dentro da Umbanda, né? E por aí vai, né? Isso aí sem entrar no critério do sincretismo, que já não cabe, né, no assunto da africanismo da Umbanda. Mas assim, esses pontos relacionados a cultos de nação é uma coisa interessante. E assim, se você olhar, por exemplo, a nação Angola, ela acabou tendo uma abertura maior, né, para o sincretismo afro-ameríndio e para as culturas espíritas, que seria o caso da Jurema e da Umbanda, né, que acabou se aproximando um pouco dessas coisas que foram herdadas aí. Isso aí é uma visão geral, né, mas aí eu dou a palavra aí para os irmãos aí, para a gente poder esclarecer sobre o assunto. Então, isso foi uma maneira bem histórica da situação, né? Mas aí a gente tem que lembrar bem que o que acontece? Você tem na década de 50 uma migração muito grande de médiums que estavam em terreiros de candomblé, onde suas entidades, conforme a cultura candomblecista, não eram aceitas, entre aspas, né? Enfim, não se admitia, por exemplo, a manifestação de um preto velho, de um caboclo, nos candomblés mais tradicionais. Isso até hoje é assim. Então esses médios, com a necessidade de dar vazão à sua mediunidade de forma mais ostensiva, eles migravam constantemente para terreiros de Umbanda, né? E nessa migração levavam consigo também os aprendizados e conhecimentos que encontravam, que receberam dentro dos candomblés. Hoje eu tô a caráter, se vocês perceberam, ó, eu tô com uma roupa africana. Então, o que acontece? A gente tem que entender que muita coisa que a gente fala e faz em Umbanda é, de certa forma, um africanismo replanejado, remodelado. Então a gente tem saudações aos orixás, né? As nossas saudações são Yorubá ou em outros
terreiro de Umbanda, né? Porque você tem saudações mais específicas, enfim, mas a maioria sauda os orixás em linguagem africana. Você tem uso de guias, né? O colares, fios de contas. E para nós, a guia para outros é fios de contas, enfim. Você tem casas de Umbanda que tem a abertura do oráculo, do Búzios, né? Do Merendilogum. É, ok. O que eu tô querendo dizer com isso? Se vem para somar e para ajudar dentro do processo ritualístico, litúrgico de nosso, eu não tenho nada contra. Agora, caracterizar aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas achou, aí eu já fico meio receoso, né? Por exemplo, eu não acho certo você, me perdoe quem faz, tá? Mas eu não acho certo, por exemplo, um terreiro de Umbanda, você manifestar uma Iemanjá e se vestir todo de Iemanjá com capacete, espelho e tudo, porque aí já é um hábito candomblecista, certo? Eu não acho correto, eu acho tudo bem, a manifestação, houve uma manifestação de Iemanjá, ok, mas daí tem que vestir a pessoa com todo o paramento do orixá, enfim, toda aquela cerimônia. Isso é bonito no candomblé, na Umbanda é estranho. Esse é o entendimento pessoal do X. Eu acho muito bacana o candomblé, acho muito bacana os toques, enfim. E tem que lembrar também que tudo que é feito hoje dentro da Umbanda e dos candomblés teve um início lá atrás na sala da cabula, né? Que era o culto que os negros manifestavam dentro da sala, né? E o candomblé, a palavra candomblé, para quem não sabe, ela significa barracão, né? Barraca grande, barracão. Então, assim, tudo começou no sentido de resistência, né? Era a única forma de resistência que o negro tinha para que a sua fé não fosse morta, porque se eles fossem agir pela razão e não pela fé, um negro Nagô nunca ia rezar com um negro de Angola, né? Cada um com a sua crença, tanto que Angola é Inquice, né? E Nagô é Orixá, então cada um com a sua crença ali e tal. Eles resolveram se unir justamente para que a sua fé não morresse, né? Então por isso que hoje nós temos um panteão muito grande, mas em África cada tribo tem o seu orixá e acabou. Hoje no Brasil tem um panteão muito grande, né? Nos terreiros de candomblé, e a Umbanda se serve dessa energia dos orixás, mas não da mesma forma que o candomblé, né? Nós cultuamos orixá, sim, essa é uma similitude entre nós e o candomblé, mas cultuamos de uma forma diferenciada, né? Nós não devemos assumir a forma de culto de outra religião, porque nós somos uma religião totalmente diferente, com os nossos hábitos, com o nosso sacramento. Nós não podemos copiar de outra religião qualquer. Nós podemos buscar similitudes para facilitar algum entendimento. Então, porque as lendas africanas a respeito das divindades orixás são muito instrutivas no sentido de passar conhecimento sobre esses orixás, mas nós não devemos cultuar orixá à moda do candomblé, porque aí tem um desrespeito com o candomblé, porque nós vamos cultuar de uma forma parecida, mas que não tem os mesmos preceitos que eles adotam. Então tem que tomar muito cuidado, né? Quem faz deve estar fazendo com algum fundamento, mas nós na nossa casa de oração, onde
bicho, não tem como cultuar o orixá a moda candomblessista, porque não cabe no modelo de Umbanda que nós resolvemos desenvolver dentro da nossa tenda. Respeito quem faz, também uso tronqueira, também tenho a utilização de guias, guias de fio de pontas, também saldo os orixás em suas saudações tradicionais, né? Então é Baxangô, é Caô, Cabecileba, algum é algum para Manjá, é o Dulciá, mas eu tento traçar uma linha tênue, porque eu sei que é tênue nesse assunto orixá, entre nós e candomblecistas, porque se a gente começar a misturar muitas coisas, aí vai ter uma coisa chamada desencontro de valores, aí é onde surgem as desavenças. Então eu prefiro manter as coisas, cada coisa no seu lugar. Historicamente, né, a gente também tem a vinda da Umbanda Molocô com o pai, né, Tancredo da Silva Pinto, que ele entendeu que Umbanda estava mais para culto de nação e fundamentou um ritual de Umbanda Molocô. Ele fundamentou um ritual de Umbanda inspirado nos cultos de nação, não é culto de nação, né? Isso tem que ficar bem claro. O africanismo na Umbanda, você tem como trabalhar com ele, associar ele, né? Você não tem como desassociar, mas mantendo limites necessários para que uma coisa não interfira na outra. Ok? E essa camisa minha tá bonita hoje. Isso aí, Xisto. Ramon, com você. Bom, pessoal, os meus irmãos aqui, eles têm muito mais profundidade para discutir o tema. O que me vem sempre à cabeça, né? E primeiro que a espiritualidade, o mundo maior, acaba nos trazendo os recursos que a gente precisa para trabalhar. Tem todo um processo do karma, negros que foram tirados das terras deles e vieram para cá, para o Brasil, e tem todo um suporte espiritual nessa vinda para cá. Se a gente for analisar a evolução das filosofias, até conseguir encontrar um povo que tinha um Deus único, passando pelos egípcios, que tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Depois foram os judeus, e aí veio o grande avatar Jesus. A gente percebe que dentro da África você tem cada cultuado, cada orixá em seus territórios, né, em suas tribos. E quando veio para o Brasil, não teve outra forma. Se deixasse para o ser humano, iam continuar cultuando cada um no seu, porque o ser humano é assim. E acabou vindo para o Brasil dentro de uma condição absurda humana, onde eles tiveram que sofrer muito. É óbvio que nós temos todo o conceito de karma, mas de uma certa forma, num momento tão complexo como aconteceu a escravidão aqui no Brasil, eles tiveram que se juntar. Eles tiveram que entender que juntos eles eram mais fortes. Daí surgindo o candomblé, e anos depois, dentro já de um molde brasileiro mais específico, a gente vem surgindo a Umbanda. Eu entendo que cada coisa é uma coisa, cada coisa tem que ser referenciada, reverenciada como ela é. Dentro da Umbanda, quando a gente sente as vibrações de um orixá, é a coisa mais linda. É um processo muito profundo para cada médium, né? Algumas casas têm essa sensibilidade, mas a gente não trata nos mesmos moldes que dentro do candomblé. Vocês percebem que no final os cultos de nação juntos estão dando força muito maior aos orixás, né? De uma certa forma
Dentro da Umbanda a gente trabalha com todas essas frentes dos orixás, e para a gente, dentro da Umbanda Sagrada, cada orixá, na realidade, ele é uma característica de Deus que os humanos podemos acessar através de uma série de processos. E se a gente está naquele momento necessitado de uma certa característica, a gente vai buscar naquele orixá. Se nós fôssemos africanos morando na África há alguns séculos atrás, a gente não teria essa condição, porque cada grupo tem um determinado orixá. Então, eu acho que o africanismo dentro da Umbanda faz com que a potência das energias de Deus, dos orixás, toda essa as suas histórias, os seus estereótipos, as suas energias estejam em prol da ajuda das pessoas. Então, quando a gente começa a discutir o africanismo, a gente começa a pensar em sectarismo. Bom, cada grupo, e nós estamos levando a nossa discussão para um outro nível, que é a soma do todo. Não tem o que é melhor e o que é pior, né? Como o Michel disse, como o Xisto e o Miller. A gente está aqui para agregar. O africanismo, para mim, é uma condição onde Deus aproveitou uma situação muito complicada para se juntar forças e energias que são necessárias para o nosso dia hoje. A Terra hoje precisa disso. A gente precisa de todos os recursos que a gente tem acesso para poder ajudar ao terceiro, para poder a gente nos desenvolver. É assim que eu enxergo. Lógico que os atabaques, as guias, a trunqueira e vários rituais, os amacis e assim por diante, eles são processos religiosos, processos magísticos, processos onde a gente tem o contato com aquelas energias. Então, na minha visão, a gente só vê aquilo que agrega, e no final nós temos condição de trabalhar com todas essas energias de Deus, esses orixás, como a gente faz na Umbanda. É um prazer imenso da gente poder ver como o universo nos propicia condição para ajudar o próximo. É assim que eu consigo enxergar, pessoal. Aí eu passo a minha palavra. Então, de tudo isso que foi falado, a questão histórica, nós temos que entender o seguinte: os escravos africanos, eles começaram a chegar no Brasil após 1550. Antes mesmo de 1600, os escravos africanos das mesmas nações já se organizavam em irmandades. Essas irmandades eram um grupamento que tinham como símbolo santos católicos. Muita gente diz que o sincretismo religioso dos orixás com o santo católico veio da cabula. A cabula nós estamos falando em 1700, início de 1800. Não, é bem anterior. Então você tinha irmandade que tinha como símbolo São Jorge, outra São Sebastião e assim por diante. Porém, nessa época, antes de 1600, as irmandades eram feitas por negros da mesma região, da mesma nação, do mesmo reino, da mesma cidade africana. O que aconteceu com a cabula depois foi que, ao longo de todo esse processo, os donos de escravos, eles passaram a observar que se eles comprassem negros da mesma nação, esses negros organizavam motins contra eles, e muitas vezes negros de nações diferentes se odiavam, não se toleravam. Então eles não colaboravam uns com os outros dentro das senzalas. Aí nesse processo de miscigenação, de mistura entre os negros de origens diferentes africanas, surge no final de 1700, início de 1800, o culto chamado cabula, porque aí um passou a respeitar o orixá do outro. E aí surge a cabula, aí eles viram que Oxalá era o orixá mais antigo, o pai de todos os orixás. E eles viam que Jesus Cristo era o maior santo católico. Então eles, através da figura de Jesus Cristo, eles representavam Oxalá. Tá? Os santos eram feitos de madeira. O que eles faziam? Eles furavam embaixo o santo,
e colocavam dentro do santo alguns elementos que representavam de fato o orixá, né? Surge daí também a antiga expressão de santo do pau oco, que também veio através do tráfico de ouro e de diamante, que era mandada dentro de santos católicos daqui para a Europa também. Então, só pontuando essa questão histórica, entende? Lá em 1580, por aí, já existia o sincretismo católico de uma forma. Houve uma evolução para cá. O cerne da nossa discussão é até onde o culto da nação influencia a Umbanda. Eu acho que nós, como umbandistas, nós devemos ir até onde vai a Umbanda e até onde vai o culto de nação. Porque essa que eu estou fundamentando, no colégio de Umbanda que eu estou fundamentando, vai ter assentamento das almas, vai ter Tonqueira, vou ter Ogum, eu tenho pedra fundamental já devidamente consagrada e tudo mais. Eu vou ter mais católicos, eu vou ter atabaque, N elementos que vêm dos cultos de nação para a Umbanda. A Umbanda de Zélio de Moraes era uma Umbanda mais pura, não tinha tabaque, não tinha assentamentos e tal, mas nós não podemos esquecer que em 1908 as macumbas cariocas elas eram caçadas pela polícia. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas ele foi muito sábio quando ele pegou e colocou tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Por quê? Porque ele desvinculou, ele não queria que o culto que ele está implementando agora, que existe uma tenda apenas no país, eu não posso associar isso à macumba, eu não posso associar isso ao candomblé, porque isso é perseguido pela polícia. Então ele foi muito sábio. Conforme o tempo foi passando, foi permitido que certos elementos viessem do culto de nação, e esses elementos agregam muito valor na religião de Umbanda, porque é aquele negócio que eu falo, né? Existem casas espíritas hoje, e é no Brasil inteiro isso, entende? Que misturam. Nós temos gira de Umbanda, só que não usa guia. Caboclo não fuma charuto. O Preto Velho não pode pitar o cachimbo. Não tem tronqueira, não tem isso. Aí fica lá todo mundo doente, depois passando mal. Mas não precisa disso. Lógico, você está mexendo com uma coisa que não é espiritismo. Espiritismo é uma coisa, Umbanda é outra coisa. Esses elementos que vieram do culto de nação, aqui nós temos, o Xisto falou, em assentamentos vibratórios, em saudação aos orixás, em de guias, oráculo, manifestação de orixás, esses elementos, mais o atabaque e outros, eles vêm somar. O que vamos entender é o seguinte: o atabaque que é tocado na Umbanda, ele não é igual ao atabaque que é tocado no candomblé. Lá toca-se barra, toca um monte de ritmo, vira uma escola de samba. Não, a Umbanda é coisa séria pra gente séria, a Umbanda tem fundamento. Entende? Existem inúmeros livros que afirmam que o atabaque tocado desordenadamente causa sérios impactos no chakra cardíaco dos médiums, levando a hipertensão, hipotensão e outros, taquicardias e outros problemas de saúde por conta disso. Então, nós precisamos saber. Eu vejo hoje, eu tive a infelicidade de ver um vídeo, lá um casalzinho, pegando marchinha de carnaval e colocando lá. Se você pensa que Anzã é água... Cara, pelo amor de Deus, quando é que vão levar a gente a sério? Quando que a Umbanda vai ser respeitada vendo essas... Perdão do termo, essas palhaçadas que fazem aí na internet? Desvirtuaram os pontos cantados. Hoje escrevem músicas, entende? Cantam nos terreiros. Antigamente quem trazia os pontos cantados eram os guias espirituais. Eles introduziram os pontos cantados, porque os pontos são mantras. Então a gente precisa saber até onde vai essa influência, que é extremamente positiva, do africanismo dentro da Umbanda, e até onde essa influência se torna excesso. Então a gente só precisa saber diferenciar. O cerne do debate é esse. Entende? Tem gente que faz sacrifício animal na tronqueira, para esquentar a tronqueira, outros não. O sacrifício animal, ele vem do culto de nação, ele não é algo da Umbanda. Aí muita gente critica, mas eu não faço sacrifício, Michel, porque a Umbanda aceita sacrifício. Mas, meu irmão, você entenda que o sacrifício, ele faz parte do culto religioso desde que a humanidade é humanidade.
Você não pode julgar o irmão. Você adora comer um churrasco no domingo na sua casa. Você sabia que para você assar uma picanha, um animal tem que morrer? Então não critique quem faz isso. Mas eu também não critico. Cada um que toque o seu terreiro, a sua casa, da forma que acha melhor. Se você faz hipocrisia. Oi, Chico. O nome disso é hipocrisia. O cara fala assim, eu acho errado fazer o sacrifício animal. Então para de comer carne e dar dinheiro para açougueiro, então, se você acha errado. Né? Respeite quem faz. Eu não faço por questões pessoais, mas terreiros que estão há muitos e muitos e muitos anos fazendo caridade. Você vai desmerecer todo um trabalho de 60 anos de comunidade de terreiro por conta que é um terreiro um tanto mais africanista. Eu acho que hoje em dia o umbandista tá muito chato. Vamos falar bem a verdade. O umbandista é intolerante, extremamente intolerante um com o outro. Estamos muito chatos, sabe? Porque o meu terreiro tem uma umbanda pura. Meu amigo, nem o catolicismo é puro, porque o catolicismo é uma religião que bate cabeça com um judeu, que é Jesus Cristo. Onde está a pureza? E outra coisa, a religião católica, quem estuda a história sabe que a religião católica foi um apanhado dos diversos cultos cristãos no ano 315 após Cristo, quando o imperador Constantino fez acho que, se eu não me engano, é 327 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia. E ali, das diversas vertentes, surgiu a missa. Não, e aí miscigena cultos pagãos, festas pagãs, para marcar datas no calendário. Pelo amor de Deus, vem falar para mim que a sua umbanda é pura. A umbanda pura para mim era de Zélio, que foi a primeira. E mesmo assim, ainda tinham elementos ritualísticos diferenciados, né? Um altar católico, né? Um jeito de trabalhar com um orixá diferente. Então assim, ninguém é puro. Para começar por Moisés. Para começar por Moisés, que era hebreu, criado no Egito e casou com uma nômade, que tinha uma outra religião. Aí ele vem, implanta um método religioso. Ou seja, você acha que ele não vai trazer tudo que ele aprendeu na criação dele para o culto que ele está implantando? Aí vem Jesus. Aí Jesus vem, judeu, né, circuncisado e tudo. Judeu, vai lá, implanta uma forma nem de religião, é de amor. Jesus não ensinou religião para ninguém. Então Jesus, por que Jesus está na católica, está na igreja evangélica e está no terreiro de Umbanda? Porque ele se tornou maior que qualquer religião. Então ele cabe em qualquer lugar, né? Por que o orixá está na Umbanda e está no Candomblé e tá também no culto da Jurema? Por que o orixá tá no batuque do Rio Grande do Sul, tá no tambor de Minas, de Pernambuco? Por que o orixá tá em tudo isso? Porque ele se torna maior que as religiões. O orixá não tem dono. Assim como Jesus não tem dono e pode ser reverenciado em qualquer igreja, de qualquer segmento, o orixá também não tem dono. Ela não pode reivindicar a posse de nenhum orixá, assim como a Umbanda também não pode reivindicar a posse de nenhum caboclo, porque antes da Umbanda existir, o caboclo Urubatão de Guia lá em Belém do Pará já estava trabalhando. Antes da Umbanda existir, caboclo Pena Branca, interior de São Paulo, aqui divisa com Minas Gerais, já está trabalhando, sendo perseguido pelos padres católicos aí. Tá, vocês estão me entendendo? Não tem como você falar pra mim, e aí uma hipocrisia gigantesca, e eu acho que a pessoa que fala uma barbaridade dessa, ela tem que parar e refletir e pegar os livros de Souza para ler, pegar o Mato Silva para ler, entendeu? E buscar conhecimento, e pode comentar à vontade aí se você acha que eu tô errado, de falar que a sua Umbanda do seu terreiro é pura. Você tá só endeusando o seu sacerdote e esquecendo dos fundamentos deixados por uma pessoa especial que veio preparada para anunciar a Umbanda, que é o Caboclo das Sete Cruzilhadas com o seu médio Zélio de Moraes.
Então, o africanismo dentro da Umbanda, ele é uma ferramenta, entender, né? Você tem um Ogum de espada na mão, representado por um São Jorge, e você sabe qual que é a atuação dentro de um Ogum dentro de um terreiro. Você vai no terreiro e aquele terreiro você percebe que não tem muita ligação com Ogum, você já até desconfia, fala, ué, mas o que está acontecendo? Cadê o orixá? Então já não tem mais como desassociar orixá de Umbanda. Umbanda é um culto que trouxe uma visão diferenciada de orixá, ainda mais com a chegada do saudoso Rubens Saraceni. Rubens trouxe uma visão de orixá que ampliou os nossos conhecimentos sobre orixá. E isso tem que ser muito bem louvado. Agora, falar que é uma banda que você toca aí na sua casa é mais pura que a Umbanda que o Zélio fundamentou lá atrás, ou que é igual, é que você está sendo hipócrita, está sendo até um herege. Porque eu entendo, a Umbanda que eu toco não é pura, porque eu não sou Zélio de Moraes. Esse é o meu entender, né? E quem trouxe orixá para a Umbanda não foi Zélio de Moraes, foi orixá Malê, que já trazia no chá. Então o orixá Malê que trouxe, porque era um guia, uma entidade que trabalhava na linha de Ogum, e o culto ao orixá foi uma necessidade do orixá Malê dentro da Umbanda, porque ele tinha que reverenciar alguma coisa, e o orixá Malê fez isso, né? E aí era um culto minúsculo, né? Não é coisa que a gente vê hoje, né? Vou fazer uma festa para o Baloê, 15 caminhão de pipoca. Ah, pelo amor de Deus, gente, o orixá não quer isso, né? Ah, vamos fazer um culto para Iemanjá, aí manda descer lá 15 mil mulheres rodando dentro do terreiro de Umbanda. Não é isso, gente. Eu admiro o sacerdote de Candomblé que mantém a tradição e toca um barracão com seriedade, entendeu? Agora, o que eu tô vendo por aí, infelizmente a internet ela é ótima para mostrar. Eu vou falar português, me desculpem os mais puritanos. A internet é ótima para mostrar a cagada alheia, né? O que eu tô vendo aí é uma molecada que vai lá, aprende 2, 3 toques no atabaque, aprende 2, 3 xirê de dança do orixá, né? Aprende 2, 3 comidas de santo, aluga uma casa, monta um barra e diz que é babalorixá. Você sabe quanto tempo é necessário para se formar um babalé? É uma vida. E se você duvida do que eu tô falando, pesquisa aí no YouTube Mãe Estela de Oxóssi, que tá há 50 e poucos anos na frente do Ileopon Congela na Bahia, né? Que deu continuidade ao trabalho de Mãe Senhora. Vai lá, vai ver o que ela fala sobre esse sacerdócio dentro do Candomblé, entendeu? Vai procurar ouvir as palavras de Manhata, vai procurar ouvir as palavras de Macota Valdina, que é do Candomblé da nação Angola, que Angola cultua Vodum, é diferente de Orixá. Vai procurar ouvir esse pessoal, né? Vai procurar. Aí tem aquela palavrinha daquele samba do Revelação que fala assim: respeite quem soube chegar, a gente chegou. Então respeita, respeito. Você entendeu? Por quê? Porque todo terreiro de Umbanda tem que bater cabeça pro seu Zé, pro caboclo das 7 cruzilhadas. Se não fosse a coragem deles, não existe Umbanda. Tá entendendo? E aí, se não fosse a permissão deles, também não tinha orixá dentro da Umbanda, não tinha tabaco dentro da Umbanda, porque o primeiro tabaco da Umbanda, 1950, na tenda São Jorge. Primeiro atabaque. Com a autorização de quem? Do dirigente do terreiro?
Não. Autorização de caboclo das 7 encruzilhadas. Então, tudo que nós temos hoje na Umbanda foi, de certa maneira, autorizado pelo caboclo das 7 encruzilhadas após Era Vargas. Perseguia os cultos de cunho mediúnico. Então, após Era Vargas, que aí o Vargas foi lá e pá, né, matou, né? Depois que da Era Vargas, que aí a coisa afrouxou e o Estado laico do Brasil, porque antigamente, para quem não sabe, eu quero que você pegue uma certidão de nascimento de um bisavô seu, que na certidão de nascimento do seu bisavô aparece lá, religião católica. O Brasil era o Estado católico. E qualquer culto que não fosse católico era perseguido. Aí vem um caboclo das 7 encruzilhadas e coloca, tá, quem tem moral para chegar numa casa que sustenta o nome de uma santa para fechar? Ninguém, né? Aí que acontece? Quando o Estado laico volta para o Brasil, que a coisa começa a ser diferente, aí o caboclo das 7 encruzilhadas permite o uso do atabaque, o assentamento de tronqueiras e outras coisas. Então a gente não está usando isso porque a gente copiou do candomblé. Não, a gente está usando idade vibratória e porque o caboclo das 7 encruzilhadas permitiu. Tá? Então se você é um bandista e gosta de falar, igual repetir o que você escuta no terreiro, ou repete, né? Então vai estudar, entender que não existe mais Umbanda pura, porque, meu, obrigado, desculpa o desabafo. Miller, Oi, eu vou colocar as minhas considerações já por conta do tempo também, tá, gente? Já tá quase estourando aqui. Bom, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? É ter pertinência, né? Porque é o que o X falou. Não é porque a gente tem atabaque na Umbanda e a gente cultua orixá, que é candomblé. São coisas diferentes, são fundamentos diferentes, né? A incorporação de orixá na Umbanda, ela vem de uma maneira, no candomblé é uma concepção completamente diferente, né? Se na Umbanda tem uma conotação única, eu também sou de acordo que não há necessidade de colocar aquele monte de roupa. Muito bonito, não sou contra, eu acho, cara, é uma coisa linda, mas não é da Umbanda, isso é do candomblé. O culto ao orixá é da Umbanda, mas a ritualística candomblexista na Umbanda não é da Umbanda, entende? São coisas diferentes. Uma coisa, eu falo, olha, eu cultuo uma Iemanjá, eu saldo uma Iemanjá na abertura do meu trabalho, uma Oxum, uma Baloaê, ponto. Mas trazer o culto candomblexista para essa conotação, eu também sou nessa linha, Xisto, eu concordo com você. Não discrimino quem faça, mas eu, no momento que eu tiver a oportunidade de estar montando a minha casa, não farei nos moldes que eu aprendi com o meu dirigente, que está nessa linha que você colocou. Eu acho que, assim, independente do que veio da Umbanda, do que veio do candomblé, do que veio do xamanismo, que a Umbanda também ela é uma religião, ela não é xamanismo, mas ela é xamânica, ela tem muita coisa do xamanismo, né? O uso da defumação e tal, são pontos que também são bem legais aí que a gente adotou, mas tudo com muita pertinência, com muito cuidado, né? Então acho que a ideia é essa aí, né? Esse discernimento aí, essa ponderação, né? Para que o negócio não fique exagerado. Essa é a minha visão pessoal, eu, Miller, falando, né? E acho que a ideia é essa aí, gente. Então, em primeiro lugar, a gente precisa respeitar, né? Entender, porque várias regiões tiveram influências diferentes, né? Então, é o que o X falou, não existe mais Umbanda pura, não tem esse negócio, porque minha Umbanda é pura, minha Umbanda é melhor. Não, é tudo Umbanda, desde que haja discernimento, de que haja respeito, né? Que o propósito seja a prática da caridade. Não, eu não vejo nenhum mal, não. Acho que as minhas considerações são essas, não tem muita coisa não, acho que já foi falado aí pelos irmãos aí, quase tudo aí. Ramon? Bom, pessoal, realmente o grande problema
problema é as pessoas discutirem pureza, enquanto o mais importante é a gente estar ali preparado para ajudar o próximo, né? A gente sabe que essas discussões acabam separando as pessoas e os nossos orixás fazem com que a gente entenda que a gente precisa trabalhar em conjunto e junto. Junto não é fazer o que o outro faz. Junto é você utilizar aquele recurso de forma consciente para aquela necessidade. Então, eu acho importantíssimo o africanismo, porque sem ele muitas das coisas que hoje a gente faz nos nossos centros de Umbanda estariam faltando, de que a gente perceba que o melhor é a gente estar bem com a gente mesmo e parar de criticar o outro, né? A gente tem que começar a entender mais o que a gente está fazendo e o quanto a gente pode melhorar dentro, sabendo dos nossos orixás, da nossa Umbanda, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Então eu acho que eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar dentro da Umbanda e poder ajudar as pessoas junto com os mentores e junto com as energias dos orixás. Muito obrigado, Xisto, Miller, Michel, para a gente poder estar nesse espaço juntos. E Deus é perfeito. Deus põe as coisas que a gente necessita. Parar um pouco de discutir o que o outro faz errado e começar a entender o que a gente precisa melhorar. Eu acho que esse é o objetivo do nosso crescimento. Uma luz, um axé muito grande para todos. E luz e paz. Até o próximo programa. Então, fazendo as minhas considerações agora, nós comentamos sobre N coisas e o cerne da discussão foi justamente 2 pontos. Saber diferenciar o culto de nação e até onde ele influencia. Então, novamente, a gente toca na questão da intolerância religiosa dentro da própria... É muito fácil enxergar o defeito alheio. Muito fácil. Difícil é você ver, entende tudo que a pessoa sofre para conseguir fazer o que ela faz. Que a pessoa tem que passar para conseguir fazer o que ela faz. Então, mais uma vez é tocado nesse assunto. Os nossos irmãos de fé precisam aprender a ser mais tolerantes. Reforma interior não é algo do espiritismo, é algo que se aplica a todas as religiões. Nós, umbandistas, também precisamos fazer nossa reforma interior. Você se torna um umbandista de fato quando os valores que os seus guias espirituais trazem em terra são absorvidos por você, médium ou cavalo de umbanda, como queiram. Então, para mim poder encerrar aqui minha participação no programa de hoje, o africanismo soma, assim como diversos itens xamânicos que fazem parte do culto de Umbanda através da cultura indígena ameríndia, que são implementados dentro dos terreiros do Umbanda, também somam. Aceitem isso como parte da Umbanda, como parte da religião que você pratique. E se preocupe não em observar o próximo, mas se preocupe em fazer a caridade, se preocupe em ser um bom médium de Umbanda, em permitir que o seu caboclo, que o seu precursor incorpore em você e tenha condições de fazer aquilo que é necessário para auxiliar as pessoas que ali estão em busca de ajuda espiritual. Isso é muito mais importante do que ficar discutindo teologia, quem que é melhor que quem, que Umbanda que é melhor que tal. Não. No final da tua vida, o que vai contar é a caridade que você fez e não a Umbanda que você praticou. Disso você pode ter certeza. Quando você morrer, você será julgado pelo bem que você fez ao próximo e não pelo tipo de Umbanda que você praticou. Isso é ponto pacífico. Então, fica essa reflexão para vocês, irmãos. Gostaria de deixar um abraço para o Ramon, para o Miller, para o Xisto, que estão aqui. Para vocês que estão nos assistindo, acessem nossa página no Facebook, programa Papo de Terreiro. Fica aqui um axé luminoso e que a paz do Criador esteja com todos vocês. Valeu e até o próximo programa. Valeu.